Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos trabalhar um bloco extremamente importante para o concurso do Banco do Nordeste, que nós já vimos que é muito importante hoje no cenário nacional como um banco oficial, ou seja, um banco que é uma sociedade de economia mista, controlado pelo governo federal e que tem um papel muito importante no financiamento ao desenvolvimento regional. Lembrando, como nós já discutimos, que ele não atua só na região Nordeste e que pega, inclusive, ali um pedaço de Minas e uma parte também do Espírito Santo. O que nós vamos discutir hoje? Nós vamos discutir um bloco de operações de crédito bancário. Bom, o que nós vamos ver nesse bloco? Uma gama enorme de conceitos que são extremamente importantes para análise e concessão de crédito, não só do crédito ao financiamento do desenvolvimento, mas também um conceito genérico para a parte de crédito pessoa física, para capital de giro das empresas e também para o financiamento do capital fixo. Bom, como que nós vamos dividir esse bloco? Nós vamos dividir num bloco geral de conceitos do crédito, o que é o crédito, quais as variáveis que nós devemos observar numa análise de crédito, qual que é o risco da atividade bancária, principalmente o risco ligado ali à concessão de crédito, quais as principais operações de uma forma genérica, porque nós já discutimos operações específicas, né? Operações genéricas para pessoa física, operações genéricas para pessoa jurídica e também as principais fontes de financiamento. E vamos discutir também alguns produtos disponibilizados pelas instituições financeiras, ok? Bom, então vamos começar aqui com o bloco de fundamentos do crédito. Primeiro, um conceito. Bom, o que é o conceito de crédito? O crédito, ele vem ali da palavra, a origem dele é crer. Ou seja, o que isso quer dizer? Olha, eu te empresto alguma coisa porque eu creio, porque eu acredito que você vai me devolver. Então, qualquer operação de crédito, ela tem que ter, antes de tudo, uma relação de confiança. Ah, mas nós vamos emprestar só na confiança? Claro que não. Nós já tivemos determinado período no mercado financeiro que a gente fazia concessão de crédito no feeling. Conversava com o cliente e tal, e falava assim, alguma coisa está me dizendo que o Zé não vai me pagar. E não fazia o financiamento, não concedia o crédito. E às vezes a conversa era boa, você estava num dia melhor, falava, aquela conversa foi boa, eu vou liberar o dinheiro para o Zé. Hoje não, né? Desde, inclusive, do Acordo de Basileia, o mercado foi padronizado, não só o mercado brasileiro, mas o mercado internacional, onde o Banco Central, atendendo os requisitos do Acordo da Basileia, estabeleceu ali critérios para análise e concessão de crédito para diminuir os riscos da atividade bancária e os riscos também de inadimplência, os riscos do próprio mercado como um todo, não só do mercado financeiro. Bom, significa então o crédito, né? Disponibilizar, no caso do crédito financeiro, disponibilizar ali a um tomador uma quantidade de recursos, recebendo em contrapartida uma remuneração, que é os juros, e outros encargos, tarifas, dentro do prazo contratado. Então, nós vamos ver lá na parte de riscos da atividade bancária, um dos grandes riscos é esse, o risco de crédito. É o risco de eu não receber de volta aquilo que eu emprestei. Bom, que mais que nós temos aqui? Quais são os requisitos para uma operação de crédito, para concessão de crédito? Então, observem o seguinte, os requisitos, eles vão variar o quê? Em função da operação, em função do tipo de tomador e em função dos riscos envolvidos. Isso é muito importante porque nós vamos avaliar o seguinte, se eu estou fazendo um empréstimo, por exemplo, uma operação, financiando aqui uma operação de cheque especial, né, um chamado crédito rotativo, em que os valores, as margens, né, de spread, as margens de retorno da instituição são muito grandes, o risco, essa remuneração muito elevada é em função desse risco. Por quê? Porque é um recurso de curto prazo, é um recurso que não oferece garantias. Então nós temos evidentemente que ter uma leitura diferente desse crédito em função do risco e a remuneração da instituição financeira tem que ser suficiente para cobrir eventuais inadimplências na carteira. Se eu vou fazer um financiamento, por exemplo, para um tomador que tem bens, tem garantias, que a avaliação dele do histórico de endividamento no setor
financeiro é tranquilo, que ele tem um salário ou se a empresa tem um fluxo de caixa compatível com aquele endividamento, eu vou fazer a análise de uma determinada forma. Se os valores são muito pequenos, eu vou analisar com um determinado rigor. Se os valores são altos demais, eu vou analisar pedindo, inclusive, mais garantias ou mais informações em relação à capacidade de pagamento daquele tomador. Então, apesar de a gente ter uma legislação, da gente ter critérios, da gente ter sistemas, da gente ter sistemas estatísticos, a forma de fazer cada análise vai depender da operação, dos riscos, do cenário, inclusive, do mercado, do local de atuação daquela empresa ou da fonte de renda daquela pessoa física, ok? Bom, em linhas gerais, o credor tem que realizar, né, então, instituição financeira, uma análise de perfil adequado, ou seja, para que esse cliente quer esse dinheiro, para quanto tempo, como que ele vai pagar, vai ter carência, não vai ter carência, como que vai ser, quais as fontes de renda dele, né? E além disso, né, um cuidado muito grande, a instituição financeira que está disponibilizando esse recurso, ela vai fazer essa entrevista para o cadastro, agora ela tem que avaliar, conferir a veracidade das informações, onde tem aqui que pedir a adequada apresentação dos documentos originais, se for uma empresa, ir lá visitar a empresa, conferir realmente se ela pagou aqueles impostos, se ela tem aquele estoque que ela declarou, principalmente quando é uma empresa menor. A gente sabe que as micro e pequenas empresas têm uma dificuldade muito grande na formalização da documentação, né? Normalmente o balanço é um balanço ali que não tem um rigor muito grande, muitas vezes o próprio controle financeiro da empresa se confunde com o controle financeiro do proprietário, quando é empresa individual, então essa é a grande dificuldade. Então o rigor do cadastro para fazer a adequada avaliação de perfil é fundamental. Inclusive, tem algumas bibliografias que falam assim, olha, não existe crédito mal concedido, existe crédito mal avaliado. Então, o primeiro passo para um sucesso na concessão de crédito é fazer uma boa avaliação de cadastro, uma boa avaliação de perfil do tomador, uma boa avaliação das garantias oferecidas, porque aí sim, essa boa avaliação vai nos indicar se esse cliente tem ou não capacidade de pagamento. Ok? Bom, e temos que atentar aqui para o tipo de risco, né, que aquela operação está correndo, né, até para a gente exigir garantias, apresentação de garantias. Lembrando, isso é uma questão importante, que a garantia é muito importante para a concessão de crédito, mas ela não é suficiente. Muitas vezes a gente vê um gerente, uma instituição financeira, alguém falando assim, não, fez uma operação, a operação ficou inadimplente. Aí vai falar aqui, por que você fez essa concessão? Não, eu fiz esse empréstimo porque as garantias eram boas. A garantia é muito importante, mas ela é uma medida acessória. O que paga, né, o que ameniza o risco da inadimplência é a capacidade de pagamento do tomador. Até porque a seleção de garantias não é porque apresentou uma garantia, uma garantia real, por exemplo, um imóvel, que essa operação vai ser paga. Muitas vezes aquele bem apresentado em garantia, ele não tem liquidez, não consigo vender, ou é uma máquina, ou é um equipamento que é utilizado só num determinado local. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí um papel importante das instituições financeiras nesse mercado. Por quê? Porque a concessão de crédito é um pilar importante da atividade bancária. Ou seja, qual é o papel das instituições financeiras que nós já vimos lá no bloco do Sistema Financeiro Nacional? A principal atividade das instituições financeiras intermediárias, captar recursos dos agentes superavitários e repassar para os agentes deficitários. Por quê? O papel das instituições financeiras é viabilizar esse processo, essa movimentação financeira para financiar a economia, né? Tanto empresas, governo, como aqui as pessoas físicas, ok? Então, ó, lembrete no final, não existe empréstimo mal concedido, existe empréstimo mal analisado, né? Bom, tudo bem. Então, na análise do crédito, o que é essa análise? É um processo de averiguação. Coloquei alguns itens aqui para depois você fazer uma revisão, tá? Que é um resumo do que nós já discutimos. Bom, o que nós precisamos incluir nesse processo de averiguação? Qual que é o negócio da empresa, né? Ou da pessoa que está demandando o crédito, ou seja,
Qual segmento, se é comércio, se é indústria, é prestação de serviço, ou se é uma pessoa física, qual é a atividade profissional dela. Quem são os dirigentes da empresa, eles têm renda, eles têm histórico, têm experiência. O que vai ser feito com aquele recurso? Vai usar para capital de giro, vai usar para investimento, vai usar no curto, no médio? Como que ele vai liquidar esse empréstimo? Muitas vezes a empresa tem números bons, vai lá, faz o empréstimo, mas não tem garantia de que aquele investimento vai gerar um fluxo no prazo suficiente para liquidar a operação. Como é que está o mercado? Muitas vezes a instituição financeira faz uma concessão para uma empresa boa no momento que o mercado está ruim, que tem uma crise internacional, que as exportações caíram. Então, isso é importante avaliar. Quais são os concorrentes dessa empresa e como ele atua? De repente, essa empresa está perdendo o mercado, entrou uma empresa chinesa, e aí, se ela perde o mercado, diminui a capacidade dela de pagamento. Se esses produtos ou serviços agregam tecnologia de ponta, por quê? Porque pode estar com os equipamentos obsoletos, e aí o custo do produto sai mais caro, perde o mercado. Como está o equilíbrio econômico e financeiro da empresa? Ou seja, muitas vezes a empresa está organizada operacionalmente, mas tem um descasamento no fluxo de caixa que torna difícil honrar os compromissos nas datas certas pela empresa, se a rentabilidade da empresa é adequada, ou seja, é ali fiscalizar mesmo, avaliar, perguntar, ir lá, visitar, para fazer aqui, avaliar realmente se a empresa tem capacidade de pagamento. E hoje as instituições financeiras, dadas as metas do mercado, a concorrência, muitas vezes fazem vistas grossas a informações que são extremamente importantes e lá na frente essa operação fica inadimplente, que é o pior dos mundos para a instituição financeira. Então, é melhor fazer um financiamento menor ou fazer uma carteira menor, mas uma carteira sadia, uma carteira que tem retorno, do que conceder uma quantidade de crédito enorme e não receber, ok? Bom, análise de crédito, então, o que ela deve fazer? Deve sistematizar as informações sobre o cliente e sobre a operação que ele pretende, porque muitas vezes o cadastro do cliente é bom, mas não é suficiente para ele ser um tomador daquela determinada operação que ele pretendia, ok? Então, quanto mais informações disponíveis, melhor vai ser essa análise. E aqui, um cuidado que a gente deve ter é que essa análise não pode ser só para cumprir rotina ou para cumprir uma metodologia operacional, uma exigência operacional. A análise é para fazer um crédito bem feito. E o que é crédito bem feito? É um crédito que vai e volta no tempo contratado, com rentabilidade para o banco, atendendo exatamente a necessidade ali do cliente, ok? Então, se perguntar lá na nossa prova, qual é o objetivo da análise do crédito? Chegar com segurança a uma decisão, mesmo que essa decisão seja negativa, dentro de um contexto. Não existe análise de crédito sem considerar o cenário, o prazo, o tempo, as crises, e de forma realmente a tomar a melhor decisão, ok? Para que faz a análise de crédito? Para reduzir ou minimizar os riscos da operação. Então, não é para cumprir metodologia, é para fazer um crédito bem feito e reduzir o risco de inadimplência.